6 de julho de 2023. Esta é a quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas em Cristo, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus nos encontrarmos nesta manhã desta quinta-feira. Nós vamos meditar em comunhão com a igreja a leitura proposta, que é o texto de Gênesis capítulo 22, versículos do 1 ao 19. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma o teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre o monte que eu te indicar. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e o seu filho Isaque. Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe havia ordenado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Disse então aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e pôs às costas do seu filho Isaque, enquanto ele levava o fogo e a faca. E os dois continuaram caminhando juntos. Isaque disse a Abraão: Meu pai, que queres, meu filho? Respondeu ele. E o menino disse: Temos o fogo e a lenha, mas onde está a vítima para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra o teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. Abraão passou a chamar aquele lugar: O Senhor providenciará. Donde até hoje se diz: o monte onde o Senhor providenciará. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Os descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Abraão tornou para junto dos seus servos, e juntos puseram-se a caminho de Berzabeia, onde Abraão passou a morar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje nós vemos a continuação da história de Abraão, que nós desde a outra semana começamos a acompanhar na liturgia da igreja, nas primeiras leituras, e hoje nós percebemos que Deus colocou-o à prova. É o retrato da vida humana, meus queridos. Às vezes tem pessoas que questionam muito as provações da vida, os momentos difíceis, os momentos de desafios e os momentos que tem que entregar algo por motivo qualquer que seja. E a liturgia de hoje nos mostra a figura de Abraão como uma pessoa
fidedigna, fiel a Deus, obediente a Deus, né? Aquele que continua o seu caminho, que segue a sua caminhada, que continua a sua história com o coração unido a Deus, e sabe que Deus vai preparar aquilo que lhe for melhor, aquilo que lhe for proveitoso, aquilo que de fato lhe for necessário. Hoje, de todos os significados que possui essa leitura, um texto bastante importante, um texto bastante conhecido, um texto bastante significativo teologicamente. É evidente que muitas leituras vão aplicar este ato, este acontecimento ao sacrifício de Cristo, mas acredito eu que o melhor que nós possamos fazer hoje e o melhor sentido que nós podemos colocar no nosso coração e levar para a nossa vida nesta quinta-feira é que vale a pena nós continuarmos com o coração unido a Deus e crendo no Deus que é Deus da providência. Que o monte o Senhor providenciará, como assim Abraão chamou aquele monte? Monte o Senhor providenciará. Seja de fato o nosso coração. Fé e esperança no Senhor, que tudo providencia, que tudo rege com sua sabedoria eterna e infinita. Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Façamos como Abraão, com o coração unido a Deus, obedeçamos-lhe para que Ele possa fazer em nossa vida e nossa caminhada a sua vontade que é santa. E Deus coloca na nossa vida, meus queridos, com toda certeza aquilo que nós precisamos. Quando nós nos entregamos de maneira integral à vontade, à providência de Deus, Ele coloca em nossa frente aquilo que nós realmente precisamos. Por isso, com o coração unido a Deus, creiamos nisso. Que Deus nos ajude e que a falta de fé, a desesperança, o temor, o medo, o desânimo e todos esses sentimentos que não nos faz crescer possa de fato ser desprendido do nosso coração e que habite em nosso coração a fé, a coragem e a esperança. Uma quinta-feira abençoada, força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.